Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela e nós vamos começar hoje aí uma série de vídeos específicos que vão estar tratando sobre os princípios fundamentais da engenharia de requisitos. Nessa aula de hoje eu vou falar de uma forma generalista desses 9 princípios e depois eu vou seguir aí com uma sequência de 9 vídeos específicos tratando cada um desses princípios de forma detalhada. Então vamos lá. Aqui só um sumário do que a gente vai ver, né? Uma pequena introdução, seguido pelos princípios de fato, que são 9. Logo depois a gente faz um exercício e já parte aí para as considerações finais. Antes de começar, pessoal, eu queria só ressaltar que todo o conteúdo que eu estou trazendo nessa aula não é um conteúdo que foi criado por mim, professora Gabriela, tá? Ele é um conteúdo que está disponível lá no site do IREB. E o que eu fiz? Eu peguei todo esse conteúdo, resumi e coloquei ele de uma maneira que para mim faz sentido e fica muito mais fácil, né? Muito mais didático de ensinar e de aprender, tá ok? Então, a minha contribuição sobre esse conteúdo foi só essa reorganização, esse resumo desse conteúdo para trazer aqui para essa aula de hoje. Então, antes da gente entrar aí nos princípios de fato, a gente precisa falar, né, que a engenharia de requisitos, de forma abreviada IER, ela é regida, né, por 9 princípios, que a gente vai entrar a fundo em cada um deles. E esses princípios, eles são aplicados aí às tarefas, às atividades e às práticas existentes dentro da área de engenharia de requisitos. Ah, Gabriela, mas o que vem a ser uma tarefa em engenharia de requisitos, né? A engenharia de requisitos, ela tem grandes tarefas, como, por exemplo, elicitação de requisitos, documentação de requisitos, validação de requisitos. Ou seja, uma tarefa nada mais é aí do que um pedaço de um trabalho a ser feito. Então, eu tenho que realizar a engenharia de requisitos do meu sistema. Um pedaço dessa engenharia de requisitos poderia ser uma tarefa, e como exemplo, né, eu falei aí a tarefa de elicitação de requisitos, a tarefa de documentação de requisitos. Beleza? E qual que é a diferença de tarefa para atividade? A atividade vai ser aí uma ação ou um conjunto de ações que uma pessoa ou um grupo realiza para poder cumprir uma determinada tarefa. Então, se eu pegar como exemplo a tarefa de elicitação de requisitos, né? Eu poderia colocar aí como atividades dessa tarefa a atividade de identificar quais são os stakeholders que eu vou selecionar para fazer de fato a licitação dos meus requisitos, certo? E por fim, é importante a gente mencionar aí o conceito de prática, que é uma prática, é uma maneira comprovada de como realizar certos tipos de tarefas ou certos tipos de atividade, ou seja, é uma forma comprovada que dá certo, né? Uma forma de realizar as tarefas ou as minhas atividades, tá ok? E aí, dado esses conceitos de tarefa, atividade e prática, esses 9 princípios vão ser aí aplicados a essas tarefas, atividades e práticas que estão aí dentro da minha etapa de engenharia de requisitos, tá ok? Então, são 9 princípios que vão ser apresentados. Eu vou passar por eles de forma breve e a partir das próximas aulas eu vou entrar a fundo em cada um desses 9, tá? Então, o primeiro princípio da engenharia de requisitos é a orientação para o valor. O que é a orientação para o valor, pessoal? Os requisitos que a gente vai especificar, né, durante a engenharia de requisitos, eles não são a nossa atividade fim. A nossa atividade fim é, de fato, desenvolver o sistema, implantar o sistema, né? A elicitação de requisitos, né, a definição dos meus requisitos, a engenharia de requisitos como um todo, né, ela é um meio para eu conseguir chegar ao final, que é o sistema, de fato, tá? Então, os requisitos meus são um meio e não o fim.
E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de fazer essa especificação de requisitos, porque o que vai ou não agregar valor para o meu sistema? Qual requisito que vai ou não agregar valor para o meu sistema de fato? Então, na hora de fazer essa especificação de requisitos, a gente tem que ter essa orientação para o valor. Ou seja, se o requisito vai de fato agregar valor ao meu propósito final, vale a pena ele ser especificado. Caso contrário, não. Tá ok? O segundo princípio, ele tem a ver com os stakeholders, né? Ou seja, todas as partes que estão aí interessadas no desenvolvimento do meu sistema em específico. Então, a engenharia de requisitos nada mais é do que a satisfação dos desejos e das necessidades dos meus stakeholders. Então, o que esse princípio busca? Olha, eu preciso atender aos que os meus stakeholders querem, né? Se eu for olhar para o ponto de vista dos usuários finais, o sistema que eu vou desenvolver, né, ele tem que resolver os problemas daquelas pessoas. Senão, de nada adianta eu fazer toda uma etapa de engenharia de requisitos, sendo que lá no final, que eu vou ter o meu sistema pronto, meu sistema não resolve o problema dos usuários, né? Ele não atende às expectativas dos meus stakeholders que estão custeando o sistema ou que são responsáveis aí por especificar o que o sistema de fato deve fazer. Partindo para um terceiro princípio, é o entendimento compartilhado. O que é esse entendimento compartilhado? As pessoas que vão estar ali trabalhando para a especificação dos requisitos do sistema, elas precisam de ter aí minimamente um grau comum de entendimento, seja esse entendimento implícito ou explícito, porque se não houver esse entendimento compartilhado, pessoal, não vai dar certo. Se uma pessoa fala maçã e a outra fala banana, e a que fala maçã não entende o que a que fala banana fala, vai ser praticamente impossível de eu conseguir aí realizar as tarefas que são necessárias dentro da engenharia de requisitos de forma adequada, ok? O nosso quarto princípio é com relação ao contexto. Nenhum sistema ele pode ser compreendido aí de forma isolada, né? Então, dentro do mundo real, eu vou ter um contexto no qual o meu sistema se encaixa, né? E esse sistema vai, de alguma forma, interagir com esse contexto dentro aí dos limites que ele tem, dentro das propriedades que foram especificadas para ele. Partindo para o quinto princípio, né? Ele trata que eu começo com um problema, a partir de um problema eu tenho a especificação do meu requisito, para a partir do requisito conseguir chegar à solução. Então, por isso que se diz, né, que essa trinca ela está fortemente entrelaçada, né? Um depende fortemente do outro, né? A partir do problema eu especifico o meu requisito, e a partir do meu requisito eu proponho aí a minha solução em termos de sistema. Já o sexto princípio da engenharia de requisitos é a validação. De nada adianta, pessoal, eu ter uma série de requisitos se eles não forem validados, tá? Então, depois que eu fiz a minha licitação de requisitos, que eu fiz a minha documentação de requisitos, eu preciso voltar os meus stakeholders e fazer essa validação para saber se eles estão realmente corretos e completos. O sétimo princípio trata aí da evolução, né? Os requisitos podem mudar, pessoal, principalmente quando eu estou aí em ambientes altamente inovadores, tá? Então, mudar requisito não é acidente, é normal mudar, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando aí com metodologias ágeis de desenvolvimento. Então, a gente precisa permitir que os requisitos evoluam, tá ok? Eles não vão ser ali estáticos, aquela coisa para sempre, tá? Pode ser que a gente tenha um ou outro requisito que nunca mude, tá? Mas mudar é possível e é normal, tá? Não é um acidente. Isso que precisa ficar aí desse princípio. Passando aí para o penúltimo requisito, ele trata especificamente de inovação, né? Mais do mesmo não é suficiente. Então, a nossa engenharia de requisitos, ela precisa de alguma forma tratar esse aspecto, né, esse princípio de inovação, principalmente com os ambientes altamente inovadores que a gente precisa lidar atualmente, né? Então, os meus requisitos, eles
devem ser aí de alguma forma inovadores, né? Fazer mais do mesmo não é suficiente. E por fim, o último princípio que é trazido aqui para a nossa discussão é trabalho sistemático e disciplinado, tá? Então, durante toda a engenharia de requisitos, pessoal, a gente vai ter aí uma forma de fazer, né? Não é fazer de qualquer jeito, não é simplesmente conversar rapidamente com o meu principal stakeholder e sair programando loucamente, desenvolvendo a solução, tá? Então, o desenvolvimento de sistemas como um todo, ele tem aí todo um trabalho sistemático e disciplinado a ser feito, e dentro da engenharia de requisitos também. A gente tem aí uma série de tarefas, né? Cada tarefa dessa tem uma série de atividades, e para realizar essas atividades e essas tarefas, a gente vai ter aí uma série de práticas validadas e comprovadas que funcionam, ok? Então, considerando, né, que a gente viu aí os 9 princípios da engenharia de requisitos, eu trago aqui um exercício bem básico só para a gente validar se vocês de fato entenderam quais são esses 9 princípios, né? Não precisa decorar quais são os 9 princípios, mas com base em tudo que foi falado, qual dessas 4 alternativas aqui não representa um princípio fundamental da engenharia de requisitos? Vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem. Bom, pessoal, então acertou essa questão quem mencionou aí que a resposta correta dessa questão é a letra C, retrospectivas regulares. Ao longo da aula que eu acabei de passar para vocês, a gente não falou nada de retrospectivas regulares, né? Retrospectivas regulares é uma prática muito comum em metodologias ágeis, especificamente no Scrum, né? Que eu vou avaliar tudo que foi feito para, de alguma forma, tentar melhorar aquilo que foi feito. Mas ela não entra aqui como um princípio fundamental da engenharia de requisitos. Todas as outras questões apresentam, sim, um desses princípios, né? Que a primeira é orientação por valor, né? Orientação direcionada ao valor, ou seja, eu só vou especificar um requisito se de fato ele for trazer valor agregado para o sistema que eu vou desenvolver. A letra B traz aí aquela questão da trinca inseparável, né? Que é problema, requisito, solução. A partir de um problema eu vou especificar o meu requisito, a partir do requisito eu desenvolvo minha solução. E o último aí, a letra D, que é o último dos 9 princípios fundamentais da engenharia de requisitos, que é o trabalho sistemático e disciplinado. Eu não vou conseguir realizar a engenharia de requisitos se eu não tiver um trabalho sistemático e disciplinado. Então, joia, pessoal? Então, aqui eu tenho só as referências, como eu mencionei no início da aula, né? Todo esse material é retirado lá do site do IREB, e aqui eu tenho especificamente o link desse material para quem quiser dar uma olhadinha e estudar um pouco mais. Eu fico por aqui, e qualquer dúvida, não deixem de colocar aqui nos comentários desse vídeo ou entrar em contato diretamente comigo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!